O Internacional perdeu o jogo para a equipe do São Paulo, bem perdido. O Inter não mereceu sequer empatar com o tricolor paulista. Uma atuação de um time amorfo que parecia até cansado em campo e sem qualquer tipo de força, vitalidade ou então criatividade para conseguir uma sorte e um resultado melhor no estádio Morumbi. Atuações individuais muito abaixo da linha do mediano. O Inter fez um péssimo jogo na capital paulista. A gente fala sobre tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Internacional perdeu para a equipe do São Paulo 2-0, uma partida onde o Inter de fato mereceu perder e jogou muito mal. E já surpreendeu o Internacional, e a gente entendia que isso poderia ser um aspecto positivo para a partida, quando o Mano Menezes optou por não preservar jogadores. Mano Menezes colocou em campo força máxima, um time muito próximo daquele que, por exemplo, enfrentou o Nacional pela Libertadores da América, com exceção, é claro, do alemão, que está machucado e jogou o Luiz Adriano, e aí ali no meio-campo teve a entrada do Maurício na vaga do Pedro Henrique, o time do Inter que encarou a equipe do São Paulo hoje no estádio Morumbi. E o Inter começou com uma postura de quem ia tentar dominar o jogo, porque teve posse de bola no campo ofensivo. Nos primeiros 10, 15 minutos, o Inter foi dono das ações, controlou o meio-campo e parecia que estava tentando se impor diante de um adversário que, vamos lá, está longe de ser o melhor São Paulo dos últimos tempos. O time do São Paulo é um time pouco brilhante também. É um time pouco e tem seus problemas de competitividade. Então, o Inter, a gente sentia que se apertasse um pouco o passo, se acelerasse um pouco o jogo, poderia chegar tranquilamente ao gol e encaminhar uma vitória tranquila no Morumbi. Mas, à medida que o tempo foi passando, o São Paulo foi conseguindo cozinhar a partida e o Inter se deixou ser cozinhado. Aquele ímpeto que foi ameaçado no início da partida, na metade do primeiro tempo ele já acabou. E o Inter, lá pelos 20, 25 minutos, já era uma equipe que pouco criava, pouco agredia, olhava o São Paulo jogar, marcava também com pouca intensidade, e um jogo muito chato, com poucas chances de gol, com muita lentidão. Tinha o Inter aparentemente gostando dessa situação, administrando o resultado. O aspecto físico pode ter pesado, tá? E eu acho que esse é o grande detalhe para a gente observar e aprofundar depois do jogo. O Wanderson, no intervalo, chegou a dizer, olha, talvez a gente esteja sentindo um pouco o desgaste dos jogos. Mas, claramente, o Inter, já na partida metade do primeiro tempo, era um time que competia muito pouco. Era um time que brigava muito pouco. E aí veio o lance do gol do São Paulo. Uma bola boba, onde o jogador do São Paulo lança a bola para a área e ela bate no braço do Igor Gomes. Um pênalti absolutamente claro, onde o Luciano bate, o Kehler ainda defende o pênalti, mas ela acaba sobrando no pé do Luciano para fazer o gol e marcar o primeiro gol do São Paulo na partida 1-0. E depois do gol, o Inter parece que se abateu completamente. Ficou passivamente vendo o São Paulo jogar, o São Paulo deu uma inflamada e aumentou um pouco o seu nível de intensidade, embalado pelo gol, e o Inter observou. No segundo tempo, o Mano fez algumas trocas, tá? Colocou Bustos e Baralhas na vaga de Campanharo e Igor Gomes, não surtiu efeito. Depois tentou colocar o Pedro Henrique na vaga do Maurício para dar um pouco de velocidade para o setor de ataque, para ter uma escapada, pelo menos, com o Pedro Henrique com mais velocidade. Não deu certo também, e o São Paulo chegou no segundo gol ao natural, num belo lance do Pablo Maia. Ele dribla o Depena, absolutamente passivo na marcação Depena, e toca de chapa no ângulo indefensável para o Kehler para fazer o 2-0 no estádio do Morumbi. O Mano ainda tenta, coloca o Luca na vaga do Luiz Adriano, não surte efeito, o Inter cede de maneira muito passiva. Foi uma derrota tranquila do Internacional. O Inter perdeu bem o jogo, perdeu bem perdido o jogo, porque sequer teve chance de depois incomodar o São Paulo. Criou uma oportunidade de um bate-rebate da área lá, que até se fala que foi falta no goleiro do São Paulo. O Mercado chutou, o zagueiro tirou, mas foi o lance mais claro de gol do Internacional. E o São Paulo ainda teve algumas oportunidades através de um contra-ataque contra o Inter absolutamente desorganizado. Vamos para as atuações individuais, tá? Não acho que o Kehler teve culpa nos gols, mas
Bustos, como entrou mal o Bustos e como tá jogando mal o Bustos, cara, é impressionante. O Igor Gomes é muito titular nessa temporada, não fez um primeiro tempo brilhante também, mas o Bustos é impressionante como ele tá mal. O René abaixo, me parecia fisicamente também, o René vem de 2 jogos, inclusive, abaixo, que é importante a gente observar. Campanharo cansado, não tem ainda a perna física para aguentar. O Depena absolutamente passivo na marcação do meio campo, foi muito mal o Depena. O Alan Patrick teve uma noite técnica infeliz, uma tarde técnica infeliz, deu 2 furadas em bola em chances onde poderia bater pro gol. O Wanderson, acho que foi o que mais tentou, mas absolutamente ineficiente. O Luiz Adriano eu nem vou falar, né, cara? O Luiz Adriano é impressionante como ele é amorfo. Se o time do Inter ele flertou com a displicência, o Luiz Adriano vem fazendo isso já há bastante tempo. Maurício, acho que o Maurício junto com o Wanderson foi o segundo melhor jogador do Internacional, puxou 1 ou 2 contra-ataques, mas também nada demais. Pedro Henrique e Lucas sem oferecer soluções. Foi uma partida muito ruim do Internacional, que perdeu bem perdido para o São Paulo no Morumbi. Eu volto ainda hoje com os destaques da repercussão da derrota colorada no Diário do Inter KTO. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beleza? Beijo!